Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de ciências, a água no ambiente, no seu livro 2. Vamos lá para a página 138 do seu livro. Só retomando aqui um pouquinho, pesquisou aí na sua casa aonde que você usa, onde você encontra no seu dia a dia, na sua casa, a água em estado líquido? Legal, ó, água da descarga, água do chuveiro, água da torneira, água que a gente bebe, água que usa para lavar roupa, a água em estado sólido que a gente encontra em casa no dia a dia, principalmente o gelo que a gente coloca lá no congelador, no freezer, para deixar a água, o suco, o refrigerante mais gelado. Água em vapor, em estado gasoso, o vapor de água, quando a gente ferve, por exemplo, uma chaleira com água para fazer um café ou um chá, aquela fumaça que sobe é o vapor de água, é a água em estado gasoso. Legal, né? Vamos lá, continuar então, vamos falar da água em estado líquido. Na capa de abertura do nosso capítulo, vocês viram lá a água da superfície lá do oceano, estou voltando para vocês verem, a água da superfície aqui, a água em estado líquido. Então, a maior quantidade de água da superfície que nós conseguimos visualizar está lá em estado líquido. E vamos lembrar que por ela estar lá na superfície, ela é muito contaminada e poluída, diferentemente da água que fica lá nos lençóis freáticos, que fica embaixo da terra, tem mais difícil acesso, elas já são água mais limpas. Vamos lá, voltar onde nós estávamos. Opa, aqui. Água líquida. Nós temos aqui uma imagem de um mar, de uma praia, né? Quanta água líquida aqui, em estado líquido, né? Como vimos, a maior parte da água do planeta é encontrada no estado líquido. No entanto, a água também pode ser encontrada nos estados sólido e gasoso, o vapor. No estado líquido, a água é encontrada, por exemplo, em rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Nessa forma, a água é mais acessível aos seres vivos, inclusive às pessoas, tanto para o consumo quanto para a realização de atividades diversas que usam água. Também é possível encontrar água líquida em lençóis subterrâneos, mas essa água não é muito acessível às pessoas, pois esses lençóis estão abaixo do solo. Geralmente, a água encontrada nesses locais é limpa e pode ser obtida por meio de perfurações no solo. Então, foi como eu falei, a água que a gente encontra na superfície, normalmente é uma água comumente encontrada, ela é uma água mais poluída, porque as pessoas têm mais acesso, onde despeja lixo, onde joga lixo, né? E a água que está lá no subterrâneo, que tem difícil acesso, que fica embaixo do solo, é uma água mais limpa. Vamos lá o nosso glossário, explicação dele. O que é o lençol subterrâneo? São reservatórios de água e podem ser de dois tipos. O freático, formada pela água presente nos espaços vazios do solo, ou artesiano, formado pela água presente abaixo ou no interior da camada rochosa. Olha lá aqui a imagem, os oceanos e mares, onde tem a maior parte de água líquida do planeta Terra. Lembrando novamente, como é mesmo o outro nome que o nosso planeta Terra pode receber? Um apelido? Planeta Azul. Olha a imagem. Olha aqui a curiosidade que eu comentei lá na primeira aula também sobre as águas vivas.
A água-viva e melancia apresentam muita água em sua composição. Aqui também está falando da fruta, melancia. A maior parte dela é água. E a água-viva também. Vocês conseguiram pesquisar? Vejam quando acabar a nossa aula, quantos por cento de água é feito uma água-viva? Como que é a porcentagem de água no corpo da água-viva? E da melancia? Vamos lá. Os seres vivos precisam de água para sobreviver, porque ela também faz parte da composição de seus corpos. O nosso corpo, como eu já havia dito, o nosso corpo é formado por água. A quantidade de água que compõe os corpos dos seres vivos varia bastante entre eles. Por exemplo, entre os animais, as águas-vivas são os organismos que mais têm água em seu corpo. Se considerarmos 100 partes, cerca de 98 partes são de água. Olha lá, água-viva, se a gente pegar lá 100 copos, a gente vai encher 98 copos de água e os outros dois ficam sem. Assim é formado o corpo da água-viva. Conseguiram ter uma noção da quantidade de água que é formado o corpo dela? Entre os vegetais, a melancia é um dos frutos que se destaca. De 100 partes, cerca de 92 são de água. Então, como a gente também falou, se você pegar lá 100 copos, você vai encher 92 de água e 8 vão ficar sem nada. Tudo isso é a quantidade de água que tem em uma melancia aproximadamente. Curioso, né? E o corpo humano, pessoal? Como será que é? Isso é uma atividade que vocês vão fazer em casa agora quando acabar a nossa aula. Na página 139, com a lupa na mão, vocês terão uma pesquisa para fazer em casa. Como será? Será que os seres humanos apresentam muita ou pouca água na constituição de seus corpos? Nós, seres humanos, o que vocês acham? Que tem muita ou pouca água? 1. Em fontes de informação diversas, pesquise a quantidade de água aproximada que existe no corpo de um humano adulto, com idade entre 20 e 45 anos. Então, você vai pesquisar um humano adulto entre 20 e 45 anos. Quanto de água que é formado o corpo desta pessoa? Número 2, após pinte a barra até a indicação aproximada da porcentagem de água existente no corpo de um ser humano adulto. Então, você pesquisou e viu que o corpo do ser humano tem mais ou menos 30% de água. Aí vai pintar até 30%. Pesquisou que o corpo humano tem 80% de água. Vai pintar até que 80%, tá bom? Então, você tem que fazer uma pesquisa em casa, quando acabar a nossa aula, para realizar essa atividade. E o número 3. Aqui. O corpo humano tem água distribuída de diferentes formas de acordo com cada uma de suas partes e regiões. Pinte a silhueta do corpo humano da questão 2, representando como você pensa que é a distribuição de água em cada parte do organismo humano. Em seguida, explique a sua resposta. Então, onde que você acha que está concentrada a maior parte de água do corpo humano? Como você acha que é? Na região dos braços, na região da cabeça, na região da barriga, nas pernas? Como que você acha que está essa distribuição de água no corpo humano? E por que você acha que a distribuição é desta forma? Você vai fazer o exercício 3 e aí nós vamos conversar sobre a sua resposta na próxima aula. E vocês puderam observar bem na aula de hoje a importância da água líquida
para o ser humano e para todos os demais seres vivos também, não é? Então, a questão de formação do nosso corpo, para aquilo que nós utilizamos, desde a nossa alimentação, higiene, lazer, quando fala lá nos oceanos, a quantidade de água líquida encontrada, nós usamos muito praia para quê? Para o lazer. Pessoas também usam rios e lagos ou lagoas para o lazer também. Certo, turma? Nos vemos na nossa próxima aula de ciências, iniciando com a curiosidade e pesquisa sobre a quantidade de água no corpo humano. Um beijo, muito obrigada, tchau!